paz do Senhor Jesus estejam e permaneçam com todos vocês. Amém? Que assim seja. A nossa reflexão de hoje tem como título: As bênçãos descem sobre nós quando nós subimos em oração à presença de Deus. E está baseada no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, capítulo 18, versículos 1, 41, 42 e 45. Vamos ao texto. Disse o profeta Elias ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão por meio da minha palavra. Passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias disse ao rei Acabe: Sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Mas Elias subiu ao topo do Carmelo e, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos. E em pouco tempo o céu se escureceu com as nuvens, e veio o vento e caiu uma tempestade. Depois de 3 anos e meio de estiagem, sem ao menos cair o orvalho da noite sobre Israel, Elias aparece outra vez diante do rei Acabe. Influenciado por Jezabel, esposa de Acabe, o povo havia abandonado Deus e seus mandamentos para adorar a Baal, o Deus da prosperidade. A seca, como resposta à oração de Elias, é uma consequência do descaminho do povo de Deus. Depois de enfrentar os 400 profetas de Baal, Elias sobe ao Monte Carmelo, agora pedindo que Deus mande chuva sobre Israel. O sol escaldante e a total ausência de nuvens não traziam nenhuma possibilidade da existência de chuva. Elias, porém, permaneceu firme em oração, clamando a Deus por 7 vezes, até que apareceu no céu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Na sequência, vieram densas nuvens e choveu torrencialmente sobre uma região de 3 anos e meio de seca. A vida verde e a alegria tomaram conta do povo. Deste pequeno trecho, meus queridos, nós podemos tirar 6 lições para a nossa vida. Primeira lição: quando nós nos afastamos de Deus, a vida torna-se seca, e onde há seca, não há vida, mas há morte. Não há alegria, mas há tristeza. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto é que o povo de Israel trocou o seu Senhor, o Deus Criador de todas as coisas, por Baal. Israel colocou Baal como uma separação entre o povo e Deus. Somente Jesus Cristo é o intermediário entre o homem e Deus. O que passa disso desagrada grandemente ao Criador. Terceira lição que nós tiramos: Elias subiu à presença de Deus, por isso a bênção do Senhor desceu sobre o povo. A nossa alma, meus queridos, precisa diariamente subir à presença de Deus em oração, para que as bênçãos do Altíssimo desçam sobre nós. Quarta lição que nós tiramos desse texto: a oração de Elias não cessou pelo fato de não haver nuvem no céu. Isso traz para nós, meus queridos, a lição de que o nosso relacionamento com Deus deve se dar somente pela fé, e não pelas circunstâncias ou pelo que é visível aos nossos olhos. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Quinta lição que nós tiramos desse texto: depois de orar por 6 vezes sem nenhum resultado, na 7ª vez que orou, surge uma nuvem do tamanho da palma do homem. Para Elias, aquela nuvenzinha não era insignificante, mas era a resposta de Deus às suas orações. O filho que tem intimidade com o pai vê num gesto, num olhar, um vocabulário inteiro. Ao que tem intimidade com Deus, não há necessidade
de raios e trovões como resposta às suas orações. Ao que crê, sussurros divinos ou indícios imperceptíveis soam como a voz de Deus em potentes alto-falantes, audíveis e claros. Sexta lição que nós tiramos desse texto. Antes de subir ao Monte Carmelo e clamar por chuva, Elias tirou do meio do povo a presença de Baal. Meus amados, para nós buscarmos a presença de Deus, é preciso retirar aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Ele. Não adianta mudar de lugar, não adianta dar outro nome. É preciso que nada esteja entre nós e Deus, a não ser a presença do Senhor Jesus Cristo. Se desejamos verdadeiramente uma mudança de vida, precisamos eliminar do nosso meio tudo aquilo que desagrada a Deus e perseverarmos em oração até que caiam chuvas de bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Eleve seus pensamentos a Deus, entregue-se a Ele e virá sobre você bênçãos em abundância. Pois Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos pelo poder que em nós opera, segundo nos relata Efésios 3:20. Suba à presença de Deus, meu querido, minha querida, para que as bênçãos desçam sobre você. Que Deus te abençoe grandemente. Que você diariamente busque a presença do Senhor, pois não existe nada melhor para a nossa vida do que andar segundo os preceitos de Deus. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Deus de imensa bondade e misericórdia, que a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado estejam e permaneçam sobre nós, os Seus filhos, sobre o Teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja falando àqueles que ouvirem esta mensagem. Que esta palavra vinda do Senhor faça a diferença sobre a vida daqueles que a ouvirem. Que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre aqueles que clamarem a Ti. Que nós, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, possamos identificar aquilo que faça a separação entre nós e o Senhor. E que o Senhor nos oriente a retirarmos tudo aquilo que serve de bloqueio, tudo aquilo que impede o nosso pleno relacionamento com o Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos deixe sensíveis a percebermos a resposta do Senhor às nossas orações, por menores que sejam os indícios. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua santa, divina e perfeita voz. Derrama as Tuas bênçãos, Senhor, sobre o Teu povo que sobe em oração diante da Tua presença. No nome santo de Jesus, pedimos ao Senhor. Amém. Inscreva-se no nosso canal para receber as mensagens do Senhor para a sua vida.